Hello, students! O vídeo de hoje vai ter um formato um pouquinho diferente, porque eu vou responder as perguntas que vocês mandaram para mim lá na caixinha do Instagram. Essas perguntas que eu selecionei para responder hoje são um pouco mais pessoais, não tanto sobre inglês, mas sobre minha trajetória no inglês e intercâmbio e viagem. E se você não segue ainda o Instagram da Make Happen, esse é o arroba. Corre lá para seguir, participa das caixinhas de pergunta, que a sua pergunta pode estar aqui no próximo vídeo, ok? Quanto tempo você demorou para aprender inglês? Eu comecei a estudar inglês em 2006, e aí eu fiz então 2006, 2007, 2008 eu parei, aí em 2009 eu voltei. E desde 2009 estou estudando ainda. Como você decidiu? Na verdade, acho que eu quero responder de novo. É, porque a pergunta era o que mesmo? Era quanto tempo você demorou para aprender inglês? Então, aí eu não falei quanto tempo que eu estudo, mas não falei quanto tempo eu demorei para aprender, de fato, né? É. Então tá, vamos começar essa de novo. Quanto tempo você demorou para aprender inglês? Eu comecei a estudar inglês em 2006, aí eu fiz em 2006 e 2007. Nesse tempo eu aprendi bem pouco, assim, era bem travado para falar, mas até tinha bastante vocabulário, até porque eu gostava de ouvir bastante música. Em 2008 eu fiz uma pausa, não estudei. Aí eu voltei em 2009. Em 2009 eu voltei pra valer mesmo. E aí eu comecei a desenvolver melhor. E aí em 2010 eu finalizei o curso que eu tava fazendo, já fluente, mas ainda tinha bastante assim insegurança pra falar. Aí, só que depois que eu terminei o curso, eu não parei mais de estudar. E aí quando foi mais ou menos em 2013 que eu mudei para Irlanda, tudo, eu fui ganhando mais aquela confiança mesmo para falar. Mas aprender, eu demorei 4 anos. Então, 2006, 2007, 2009 e 2010. Entendi. E para aproveitar a deixa, como você decidiu ser teacher? Na verdade, tipo assim, eu meio que caí de paraquedas nessa área. Eu trabalhava em publicidade e propaganda numa agência de marketing e era marketing de promoção. E nessa agência eu dava bastante treinamento, eu gostava dessa questão do treinamento, tudo, ficar na frente da turma. É, e aí, por conta dessa experiência, eu acabei, e também por ser uma época que eu já estava com o inglês assim um pouco melhor, eu tive um convite para substituir um amigo meu que era professor em uma turma dele em um dia. E eu acabei gostando da experiência, e aí desde aquela época eu comecei a focar mais no inglês do que no marketing. Entendi. Você já morou fora? Eu morei 3 anos na Irlanda. E há quanto tempo você dá aula? Eu dou aula desde 2016. Você tá aí ainda? Então cadê meu like? E não esquece, hein? Também se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Você tinha comentado que você morou na Irlanda, né? O que Isso. mais você gostou sobre a Irlanda? Ai, o que mais eu gostei sobre a Irlanda? Ah, com certeza o clima maravilhoso, chove todo dia, né? Muito bom pra sair de casa. Mentira. É, O que eu mais gostei sobre a Irlanda, a experiência mesmo de estar num outro país. E a Irlanda ela é um país muito, muito bonito. Então, assim, as paisagens, os pontos turísticos que eles têm no interior, assim, são lugares maravilhosos. Entendi. Para quantos países você já foi? Eu já fui para 12 países. Qual a melhor e a pior viagem que você já fez? E fala por quê? Tá, a melhor viagem que eu já fiz foi para Amsterdã. Aí depois eu vou falar por quê. E a pior viagem que eu já fiz foi para Roma.
Então, Amsterdã foi a melhor porque Amsterdã é um país muito liberal e é um nível de liberal assim que a gente não consegue imaginar. Por mais que a gente leia informações sobre isso, a gente não consegue imaginar. Então, estar lá e ver com os meus próprios olhos como que funcionam as coisas lá foi assim muito expandiu muito o meu horizonte, muito. E para Roma porque, nossa, meu Deus, tudo que podia dar errado em uma viagem deu errado em Roma. É, o meu celular ele simplesmente morreu no aeroporto, então eu já fui. Todas as informações que eu tinha sobre hotel, endereço estavam no meu celular e ele 100% carregado simplesmente desligou. Passei o voo inteirinho tentando ligar ele, cheguei no aeroporto em Roma, coloquei numa tomada lá que eu achei, ele não ligava, não ligava, não ligava. E aí, então já começou errado daí, mas enfim, só viajei com uma pessoa. Fiquei dependendo do celular dessa pessoa e aí, no meio da viagem, aconteceu que essa pessoa perdeu o celular, ou seja, então não sobrou absolutamente nada dessa viagem. E assim, consegui voltar por Deus mesmo. E para qual lugar você voltaria e o lugar que você não voltaria de todas as viagens que você já fez? Eu voltaria para Roma, porque eu acho que é um desaforo eu ter ido para lá e não ter uma foto para mostrar para as pessoas, só essa experiência horrorosa. Mas essa experiência horrorosa não tem nada a ver com Roma em si ou com a Itália, tem a ver com uma série de como se diz? Foi um acaso, uma É, uma série de acontecimentos, circunstâncias. circunstâncias ruins, entendeu? Mas tipo, Não era seu dia de sorte. não era pra ter ido naquele dia, eu acho, sabe? Então, é... inclusive, olha só, lembrando uma história de Roma, eu fui no fim de semana que era o meu aniversário. E como, né, eu fiquei sem celular, eu não recebi o parabéns de ninguém, absolutamente de ninguém, de nenhum amigo e nenhum familiar no dia certo. E nem no dia errado, porque depois quando eu comprei um outro celular, eu baixei lá o WhatsApp e ele não puxou as mensagens das pessoas. Então eu recebi alguns só pelo Facebook, que eu ainda tinha na época. Mas assim, de mensagem mesmo no WhatsApp, não consegui ler nenhuma. Uhum. Mas qual que era a pergunta mesmo? Que eu acabei Pra qual desviando lugar um pouco, você né? voltaria e você não voltaria? Ah, é. Você voltaria para Roma? Pra Roma pelo desaforo, né? Aham. E não voltaria. Um lugar que eu não voltaria. Brasil. Infelizmente eu já voltei, né? Mas enfim. Não, tô brincando. É, eu não voltaria. Vixe. Difícil essa. Eu acho que eu não voltaria, na verdade, para Nova York, pensando bem, assim. Nova York é um lugar também muito legal, mas não sei se foi o tipo de experiência que eu tive lá, mas pra mim eu vejo como um lugar que eu voltaria se eu precisasse fazer, tipo assim, um passeio de compras, sabe? De roupa de marca barata, alguma coisa assim. Fora isso, a cidade em si, o fato de você visitar uma vez é o suficiente. Entendi. E qual a sua próxima viagem? Se você pensa numa próxima viagem. Ai, com certeza, né? Sempre pensando numa próxima viagem. Bom, vamos pensar então. Eu acho que a minha próxima viagem deveria ser para algum lugar da América do Sul que eu não visitei nenhum ainda. Então eu diria qualquer país da América do Sul. Uhum. Onde você trabalha? Eu trabalho na minha escola, que chama Make It Happen. É, ela é uma escola online, então eu tenho um estúdio
E é ali que eu gravo, é ali que eu dou as aulas é, ao vivo, é tudo ali que eu faço. Entendi. Você sabe imitar sotaques em inglês? Não sei imitar sotaque em inglês. Se a gente vê muito em série, em filme, né? Tem vários tipos de sotaques diferentes, gírias. É, eu conseguiria, assim, por exemplo, ouvir ali na hora e imitar ali na hora, mas não o suficiente pra Reproduzir assim do reproduzir nada. assim do nada, exato. Entendi. Se você não fosse professor, o que você seria? Ai, deixa eu ver. Se eu não fosse professor, cara, eu acho que bom, vou dar uma resposta bem certa, né? Porque eu virei professor porque eu queria sair dessa área, mas se eu não tivesse virado professor, provavelmente estaria na área de marketing ainda, né? Uhum. Pelo menos é o que faria sentido, eu acho. Entendi. Se você não fosse professor, você acha que você teria viajado tanto? Não. Você acha que um pouco o desejo de viajar para conhecer o exterior foi também pelo desejo de ser professor, de ser autônomo nessa parte, nessa área? Sim, com certeza, porque para mim um professor de língua ele tem que ter uma experiência sobre culturas diferentes, porque ele está ensinando uma língua diferente. E aí essas culturas não precisam necessariamente ser só dos países que falam aquela língua que o professor ensina, mas ele ter esse conhecimento, essa riqueza assim em culturas do exterior faz parte assim 100% de ser professor de línguas, na minha opinião. Então isso foi uma das coisas que com certeza me motivou muito a viajar para fora. Só que também outra coisa que facilitou muito essa questão foi o intercâmbio, porque a maioria das viagens que eu fiz para fora foi enquanto eu estava no intercâmbio, porque eu trabalhava lá na Irlanda, eu ganhava em euro e isso facilitava muito as minhas viagens pela Europa, porque na Europa as viagens para quem ganha em euro são extremamente baratas. Para você ir, por exemplo, de Dublin para Londres, de avião você paga tipo assim 50 euros, entendeu? Mais uns 200, 300 euros de hostel. É isso que você gasta numa viagem de fim de semana, para ir na sexta e voltar no domingo, por exemplo, entendeu? Nossa, bem em conta, né? É super em Comparado conta. É super em conta. Então, talvez, se eu não tivesse ido fazer o intercâmbio, eu não teria viajado tanto. E eu fiz o intercâmbio porque eu queria me especializar ainda mais no inglês. Então, provavelmente, o fato de eu ter viajado tanto foi a questão de ser professor. entendi. Você estudou fora também, né? Eu estudei e trabalhei fora. Você fez os dois, né? Isso, eu estudei inglês lá na Irlanda, os 3 anos que eu fiquei lá, e trabalhei em diversos lugares. O último emprego que eu tive lá foi num restaurante na posição de kitchen porter, que é tipo o que fica ali tomando conta da limpeza do restaurante, da cozinha principalmente, prato, louça, essas coisas. Entendi. E a última pergunta você já havia respondido, né? Você só dá aula ou trabalha também? Você falou que é autônomo, não é professor na escola aqui, na sua escola de inglês, que é a English Make It Happen. Aliás, quem não conhece, Por pode favor. seguir no Instagram, né? No Facebook, English Make It Happen, tudo junto. E entra lá para conhecer um pouco o trabalho do teacher. E então é isso. É isso. Mas eu queria também, sobre essa pergunta, falar que ela é uma pergunta que eu não consigo entender como as pessoas têm coragem de fazer, porque nunca um professor só dá aula. A aula, ela envolve Trabalho. tanta coisa que uma pessoa que faz essa pergunta não imagina o trabalho que é dar aula. Então, eu queria
aproveitar para falar isso. Quem fez essa pergunta valoriza um pouco mais seus professores, porque dá muito trabalho da aula. Organização, né? Você separar o Tem material, um o preparo, conteúdo, né? Tem um preparo. sim. Até coloquei um Reels esses dias no Instagram fazendo uma brincadeira sobre essa questão do preparo, né? O que a gente fala em aula, tudo é uma coisa que foi estudada antes, não é? Não vem do nada, né? Então aquele conhecimento que a gente está passando ali é porque a gente estudou incansavelmente, entendeu? Então é uma coisa que soa a camisa. Tá certo então, teacher. Muito obrigado por ter respondido as perguntas. E é isso. Quem não conhece a English Make Happen, pode entrar no Instagram, na página do Facebook também. Segue lá, conhece o trabalho do teacher Matheus. Entra no site e Bora estudar. bora estudar. Então é isso, students. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não me segue ainda lá no Instagram, esse é o @. Lá vocês podem participar das enquetes, das caixinhas de pergunta, para eu vir responder aqui nos vídeos. Então, corre lá, me segue e participa. E thanks for watching. Thanks, Guilherme, for helping me with the video. And see you next video. Bye bye.